Meus amados irmãos, a partir de agora eu vou ler a Bíblia para vocês. Abra sua Bíblia aí no livro de Hebreus, capítulo 8, versículo 1 em diante. E nesse livro de Hebreus, capítulo 8, relata o antigo pacto. Era um símbolo transitório. Por que era um símbolo transitório? Porque a lei de Moisés foi dada para o povo israelita para guiar eles até Cristo, né? Para guiar eles até Cristo. Quando Cristo vem, a lei de Moisés sai de cena e entra em vigor a lei de Cristo. E é isso que eu vou ler para vocês a partir de agora. Deixa aí um joinha para ajudar no canal. Inscrevam-se no canal, compartilhem esse vídeo com mais pessoas para que eles possam ouvir a verdade da palavra de Deus na Bíblia, né? Não do pensamento do homem. Ative o sininho para receber as notificações de um novo vídeo quando for gravado, né? E vamos ler Hebreus 8 a partir de agora. Hebreus 8, o antigo pacto era um símbolo transitório. Cristo é mediador de um pacto melhor e eterno, né? Então esse pacto melhor e eterno chama-se a lei de Cristo, né? Chama-se a lei de Cristo, chama-se a doutrina de Cristo, chama-se os mandamentos de Cristo, mandado pelo Pai Todo-Poderoso para ele executar para nós aqui na terra, que é a Igreja de Deus, única e verdadeira, né? É a Igreja de Deus, única e verdadeira. Esse pacto que Cristo trouxe, essa doutrina e esses mandamentos, tá? E vamos ler o que significa o antigo pacto. Era um símbolo transitório. Cristo é mediador de um pacto melhor e eterno, porque a lei de Cristo nos leva para a vida eterna, para a salvação, né? A lei de Moisés vai sair de cena porque é uma lei falha, né? É uma lei inútil. Eu estou dizendo isso aqui, não é do meu pensamento, não. Isso está na Bíblia, né? Em outra tradução não é nesse termo, falha, cheia de fraqueza, né? Aqui está falando de fraqueza e inutilidade. A lei de Moisés é cheia de fraqueza e de inutilidade. Mas em outra Bíblia está traduzido de outra forma, porque agora eu não vou estar tirando, aí vai complicar aqui a gravação e tudo, né? Mas senão eu mostraria. Mas eu vou ler essa que está aqui na minha frente, tá? Ora, do que estamos dizendo, o ponto principal é este: temos um sumo sacerdote tal, que é Cristo, que se assentou nos céus, à direita do trono da majestade, que é Deus. Deus é a majestade. E esse sacerdote, que é Cristo, se assentou no céu à direita do trono dessa majestade, que é o Pai, que é Deus, né? Ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, né? Que o Senhor fundou e não o homem, porque está falando que o Senhor fundou e não o homem. Porque na lei de Moisés, quando o povo israelita é resgatado lá da escravidão do Egito, que atravessa o Mar Vermelho e eles ficam por ali, Deus envia 2 anjos para falar com Moisés e é dado a ele ordem para criar um tabernáculo terrestre, né? Isso está em Hebreus 7, um tabernáculo terrestre, né? Para o povo que saíram da escravidão, para aprender a lei de Moisés, né? E as ordenanças que nela há. Isso foi dado por Deus
para Moisés, como sacerdote, cuidar do povo israelita naquele tempo lá atrás, antes de Cristo, né? Porque todo sumo sacerdote, né, é constituído para oferecer dons e sacrifício, pelo que era necessário que esse sumo sacerdote também tivesse alguma coisa que oferecer. Cristo teve uma coisa para oferecer, porque os sacerdotes da lei de Moisés, eles ofereciam sacrifício. Mas que sacrifício era esse que os sacerdotes levita oferecia? Era bode, né? Matar bode para expiação de pecado do povo israelita e também do próprio sacerdote que pecava também. Quando ele pecava, ele matava um bode, e quem pagava o preço era o coitado do bode. Isso lá na lei de Moisés, né? Quando fazia sacrifício de expiação de alimentos, quando para a safra ser boa, aí matava uma ovelha, né? Matava boi pelas criação, derramava o sangue no altar, queimava a gordura. Isso era o regimento na lei de Moisés. Mas Cristo só fez um único sacrifício, né? Cristo só se fez um único sacrifício, que era se entregar a si mesmo pelo pecado desse próprio povo aí que estão desobedientes, o povo israelita, o povo da tribo de Judá e tantos outros. Por isso que Cristo se entregou por eles, pelos pecados deles, né? Lá naquele tempo atrás, né? E como eu estava lendo, porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Isso era os sacerdotes levitas, pelo que era necessário que esse sumo sacerdote também tivesse alguma coisa a oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, Cristo, nem seria sacerdote, havendo já que oferecem dons segundo a lei. Isso são os sacerdotes da lei de Moisés, né? Os levitas, né? Segundo a lei de Moisés, os quais servem aquilo que é figura. O sacerdote levita serve uma coisa que é figura, né? E sombra das coisas celestiais, porque aquele tabernáculo que Deus mandou fazer com aquela, né, com o querubim, uma série de coisas, né? A tenda com aquelas coisas é semelhante ao tabernáculo que está lá no céu, lá no mundo habitável de Deus. Esse que Deus mandou Moisés criar manualmente, materialmente, né? Esse tabernáculo ambulante que Deus mandou através de Moisés para doutrinar o povo que saiu lá do Egito, né? Para manter a ordem. Mas esse mesmo tabernáculo é uma figura. Isso aqui é figura, é uma sombra do que existe lá no mundo habitável de Deus, que tem um igual, só que espiritualmente. Esse que Moisés criou é materialmente, né? Mas o que está lá no céu, esse tabernáculo do céu, ele é espiritualmente. Você olha lá no céu, você vai ver ele. Caso você tivesse visto esse tabernáculo que Moisés fez, mandado por Deus naquele tempo, se você, quando você for digno de ir para Deus, você vai ver esse tabernáculo lá espiritualmente. Não é um prédio, é diferente. É como se fosse um prédio, mas não é prédio, porque ele é espiritual, entendeu? Os que servem aquilo que é figura. Moisés está servindo aquilo que é figura e sombra das coisas celestiais, como Moisés foi divinamente avisado. Ele criou esse tabernáculo que Deus mandou ele criar para colocar, né, as coisas divinas lá dentro nesse tabernáculo e ensinar o povo israelita e as tribos,
né? Materialmente. Porque lá no mundo habitável de Deus não é materialmente como Moisés fez, de tábua, né? Com ouro, com prata, com um bocado de coisa de enfeite. Não. No céu é parecido com esse, mas é espiritualmente. O que Moisés fez é materialmente, mas o do céu é espiritual, né? E Moisés foi divinamente avisado dessas coisas quando estava para construir, né, o tabernáculo, porque ele foi dito: olha, faze conforme o modelo que no monte te mostrei. Os anjos que Deus enviou, né, os anjos que Deus enviou para Moisés, né, mostrou. Ele veio com o poder de Deus para mostrar o tabernáculo que tem lá no mundo habitável de Deus, lá no paraíso. E Moisés viu como era, por isso que ele fez direitinho, né? Ele copiou e fez direitinho, do mesmo jeito, só que ele fez materialmente. Moisés construiu materialmente, mas no céu é espiritualmente. Mas agora alcançou ele tanto mais excelente, né? Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente. Quem foi que alcançou esse ministério mais excelente? Cristo. Quanto é mediador de um melhor pacto, de um melhor pacto, de uma nova lei, porque a qual está firmado sobre as melhores promessas. A lei de Cristo tem melhores promessas. A lei de Moisés não tem promessa nenhuma, porque é a lei da pedra, é a lei que mata, né? A lei de Moisés é a lei da pedra, a lei que mata, é olho por olho, dente por dente. Mas a lei de Cristo não. A lei de Cristo, ela é espiritual para a salvação e vida eterna daquele que obedecer, né? Para aquele que obedecer com amor puro e sincero em seu coração, para aí se batizar, lavar dos seus pecados, se tornar uma nova criatura, né? Receber o espírito de adoção e ser chamado filho de Deus. Aonde é esse batismo? Na igreja verdadeira, porque os batismos das igrejas falsas não servem para Deus, né? Não serve para Deus, porque é um batismo falsificado, feito por pastores enganador, feito por padres, né, enganador, feito por pastores enganador. Então esse batismo não serve para Deus, porque é falso, é de uma igreja falsa, não serve, né? Então ele fez, mas agora alcançou o ministério tanto mais excelente quanto mediador de um melhor pacto, que é a lei de Cristo, o qual é firmado sobre melhores promessas. Pois se aquele primeiro, que é a lei de Moisés, né? Pois se aquele primeiro pacto fosse sem defeito, né? Mas ele tem defeito. Se ele fosse sem defeito, nunca se teria buscado lugar para o segundo, que é esse que Cristo traz, né? Mas ele é cheio de defeito, cheio de falha, ele é inútil, né? Inutilmente, está escrito na Bíblia, não é eu que estou tornando a lei de Moisés inútil, está escrito em Hebreus capítulo 7, né? Em Hebreus capítulo 7, o pacto, a lei de Moisés é cheia de fraqueza, ela é inutilmente, não, mas a lei de Cristo não, como está dizendo, pois se aquele primeiro pacto fosse sem defeito, sem falta, nunca se teria buscado lugar para o segundo, porque ele já era completo, e foi Deus quem deu, né? Foi Deus quem deu a Moisés aquele pacto lá, mas ele é cheio de defeito, cheio de falha, e se tornou inútil.
se tornou inútil. Por isso que Deus manda Cristo para trazer um novo pacto, uma nova lei, um novo mandamento e doutrina, né? Porque repreendendo-os, diz, eis que virão dias. Repreendendo quem? Jesus é quem está falando para o povo hebreu, dizendo, através de Paulo, porque repreendendo-os, diz, eis que virão dias, diz o Senhor, em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá, que ambos são rebeldíssimos nesse tempo que Cristo chegou, estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá um novo pacto, uma nova lei, né? Não segundo o pacto que eu fiz com seus pais, no dia em que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, né? Que Deus tirou esse povo israelita, o povo da tribo de Judá e todas as outras depois, né? Junta e se dividiram, né? O povo israelita se dividiram em tribos, né? Foram 12 tribos, né? E Deus pegou ele pela mão para tirar lá do Egito, que eles eram escravos lá, pois não permaneceram. Veja esse povo israelita e os outros, eles não permaneceram na lei de Moisés. Eles não permaneceram na lei de Moisés, né? Não segundo o pacto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois não permaneceram naquele meu pacto. Que pacto? A lei de Moisés. Eles não permaneceram. Eles abandonaram a legião de Deus, abandonaram a lei de Moisés e foram para a legião do mal, a legião de Satanás. E lá eles criaram seus templos. Naquele tempo é chamado de templo, não é de igreja. Criaram seus templos dos ídolos, dos deuses, né? Das estátuas de escultura, e começaram a roubar, além de os outros pecados que eles faziam: adulterar, matar, enganar, julgar erradamente. Tudo isso eles estavam fazendo. E era povo de Deus, era o povo que era de Deus, mas eles foram atrás da palavra do homem e se deixaram de ir atrás da palavra de Deus. Deixaram de acreditar na palavra de Deus e foram atrás da palavra do homem. Por isso que Deus mandou dizer para eles, chamou eles de malditos. Maldito o homem que confia na palavra de outro homem. Está falando isso para o povo israelita, para o povo das tribos, viu? Porque muita gente pensa que foi para nós, mas não foi. Esse versículo não se encaixa em nós. Está se encaixando agora, né? Está se encaixando agora. Mas quando Cristo veio, Deus mandou essa palavra, não foi para nós, foi para o povo israelita, né? Maldito o homem que confia no outro homem. Agora é servente para nós. Mas quando foi dita, foi para o povo israelita, que abandonaram Deus. E agora serve para nós, porque Cristo deixou esse mandamento para nós não confiar em homem. Não confiar em homem, mas em Deus. Isso é a respeito, preste atenção, isso é a respeito na palavra de Deus. Isso é a respeito na palavra de Deus, tem isso, tá? Porque nós confiamos em outro homem, né? Não confiamos. Você não empresta um dinheiro a uma pessoa e você não confia dela lhe pagar? Você não confia? Você confia, né? Mas esse negócio aqui que Deus falou lá naquele tempo atrás, através de Isaías, se eu não me engano foi Jeremias, que maldito o homem que confia no homem, é porque o povo israelita deixou de confiar na lei de Moisés e foi atrás da palavra do homem para roubar Deus. Pegar os dízimos, ficar para ele, os bodes, os bois, criar fazenda para ele e não dar de comer aos órfãos, às viúvas, e esses sacerdotes ficavam para ele.
essas coisas de alimento, que era o dízimo de antigamente, né? Aí Deus envia quem? Malaquias, para repreender eles, né? Deus envia Malaquias para repreender ele, porque eles estão roubando a Deus, criando o seu templo, pegando o dízimo e ficando para eles, né? Criar suas fazendas, né? Porque durante um ano, uma pessoa que tem 100 vacas vai ter 100 boizinhos novos, né? Vai ter 100 garrotinhos novos. E desses 100, 10 é do sacerdote. Quem é que não quer ganhar 10 boizinhos assim na mamata, né? Isso lá atrás, né? 10 bode, 10 boi, 100 quilos de arroz, 100 quilos de trigo, lá naquele tempo atrás, né? Sem fazer força, né? E aí era isso que os sacerdotes estavam fazendo nas suas igrejas criadas por ele, igreja falsa, de Satanás. Nos dias de hoje, muito pior ainda, nos dias de hoje, né? Porque os pastores de hoje cobram o dízimo em dinheiro. Dízimo em dinheiro. 10%, 20%, 30%, até 40%. Tem pastor cobrando aí, né? 10 para o pai, 10 para o filho, 10 para o Espírito Santo e etc, né? Além das campanhas, dos congressos, né? Jejum, né? Santa Ceia para arrecadar mais, tudo isso é através do dinheiro, nas igrejas falsas, as igrejas evangélicas, da religião que Satanás inventou para enganar o povo. São igrejas de Satanás, igreja católica, igreja assembleia, igreja adventista, igreja de Cristo, todas essas outras igrejas aí que o homem inventou são de Satanás. Me perdoe, não quero ofender você, não estou julgando você de maneira alguma. Isso é o que está na Bíblia, apenas, né? Porque a verdadeira igreja ninguém quis pregar. A verdadeira igreja ninguém quis pregar, porque ela não dá lucro. O apóstolo Paulo passava fome para não pedir um pão sequer aos irmãos dentro da igreja. Ele preferia passar fome como verdadeiro cristão dentro da verdadeira igreja. O apóstolo Paulo, ele preferia passar fome do que pedir um pão para comer dos irmãos dentro da igreja de Deus. Para quê? Para que ninguém depois viesse dizer que o apóstolo Paulo estava sendo alimentado às custas dos irmãos. Mas os pastores gananciosos de hoje, diabólicos, não querem saber disso. Eles querem tirar tudo quanto você tem, né? Isso é a verdade. Ora, este pacto, né? Não no segundo pacto que fiz com seu pai, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois não permaneceram naquele meu pacto, e eu para eles não atentei mais, né? Diz o Senhor. Depois de ele desobedecer, Deus não se importou mais com o povo israelita que passou a ficar na legião do mal. Deus não se importou, porque antes Deus mandava os profetas resgatá-lo, né? Deus mandava, mas nos últimos dias não mandou Cristo, né? Foi o último dos profetas que veio enviado de Deus para resgatar o povo israelita e as tribos, e assim mesmo eles não aceitaram e acabaram matando Cristo, né? Ora, este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, não na tábua de pedra mais. A lei de Cristo é para pôr ela no entendimento, né? E no coração, não nas duas tábuas de pedra como Moisés fez. A lei de Cristo é para ser colocada no entendimento, no coração, né? No coração. É para ser escrita na mente e no coração e obedecê-las. Ora, este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei.
eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo, né? Isso foi o que Deus mandou Cristo falar para eles, para ver se eles aceitavam a lei de Cristo, mas eles não aceitaram, né? 90% não, matou Cristo. E não ensinará cada um o seu concidadão, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, porque serei misericordioso para com suas iniquidades. Porque o povo israelita são muito iníquos, mas se eles aceitar a lei de Cristo, se batizar, né? Se eles aceitar a lei de Cristo, a doutrina e os mandamentos que Deus mandou através de Cristo, né? Cristo vai ser misericordioso para com eles, né? Para com as suas iniquidades, ele não vai se lembrar dos seus pecados quando ele se batizar, dizendo: novo pacto, né? Novo pacto. Ele tornou antiquado o primeiro. A lei de Moisés é antiquada, né? A lei de Moisés é inútil para nos levar à vida eterna, para nos levar à salvação. É uma lei fraca, é uma lei, como é que está escrito? Eu vi no versículo lá, mas agora não estou lembrado. Fraca, é cheia de fraqueza e inútil. A lei de Moisés, uma lei fraca e inútil, né? Aí por isso que Deus está tornando antiquado essa lei de Moisés. A lei de Moisés se tornou antiquada. E o que se torna antiquado já está velho, que é no Velho Testamento, né? E vai desaparecer quando a lei de Cristo entrar em vigor. Quando a lei de Cristo entra em vigor, a lei de Moisés envelheceu e desapareceu. Quem vai valer é a lei de Cristo, né? Agora vamos para Hebreus capítulo 9, né? Hebreus capítulo 9. Vamos ler. O sacrifício do santuário, por causa de suas imperfeições, deviam repetir-se, mas o de Cristo é único, porque é perfeito. Então, o sacrifício da lei de Moisés é imperfeito. Os sacrifícios que eram feitos na lei de Moisés era imperfeito, não deve se repetir, mas o de Cristo é único, porque é perfeito. Isso é Hebreus capítulo 9, e eu vou ler a partir de agora, né? Ora, também o primeiro pacto tinha a ordenância do serviço sagrado. Tinha, né? Que eles faziam aqueles rituais todinho, né? Aquelas ordenanças, né? Ora, também o primeiro pacto tinha a ordenância de serviço sagrado e um santuário terrestre, né? Isso lá no primeiro pacto, na lei de Moisés. Tinha a ordenância e tinha aquele santuário terrestre, né? Que era aquele ambulante. Depois foi que tornou, né, fixo quando Salomão criou o templo, né? Aí estacionou. Depois que Salomão estacionou, né, aí ficou aquele tabernáculo lá. Mesmo assim, foi saqueado, foi roubado e destruído parte dele, né? Depois foi que recondicionaram. Mas já tinham roubado os ouro, as pratas, as pedras preciosas, os utensílios, né? A arca, tudo foi roubado, né? Pois foi preparada uma tenda, a primeira, na qual estava candeeiro e a mesa e os pães da proposição. E essa se chama o santo lugar, é o ambulante, né? Tá falando ainda do tabernáculo ambulante. Mas depois do segundo véu estava a tenda que se chama o Santo dos Santos. Que tem o primeiro ali onde fica o povo e tem o Santo dos Santos. Porque só quem entra lá é o sacerdote e em tempo determinado, né? Em tempo determinado. Não é assim que avulso não, né? Isso lá
naquela tenda ambulante, que tinha o incensário de ouro e a arca do pacto, que é aquela arca onde guardava as duas tábuas de Moisés, que onde tinha a lei e as ordenanças. Só quem entrava lá era o sacerdote num certo tempo para ler e passar a mensagem para os irmãos israelitas, né? Tinha a arca do pacto, toda coberta de ouro em redor, no qual estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão que tinha brotado e as tábuas do pacto. Isso era tudo dentro da arca. Isso era guardado lá, né? Dentro da arca, que era feita de ouro. Lá dentro dessa arca tinha um vaso de ouro, né? Que continha o maná que Deus deu lá da primeira vez. Aquele maná que caiu do céu, foi guardado um pouco dele num vaso. A vara de Arão que tinha brotado flor, né? Também está guardada. E as duas tábuas da lei de Moisés também é guardado dentro dessa arca. Tudo é guardado dentro dessa arca, que se chama o Santo dos Santos, né? Sobre a arca, os querubins da glória, que cobria o propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Isso é Paulo falando, né? A respeito, né? Da trajetória. Ora, estando estas coisas assim preparadas, entram continuamente na primeira tenda os sacerdotes, celebrando os serviços sagrados. Mas na segunda, só o sumo sacerdote uma vez por ano. Lá onde está guardada aquelas coisas que falei, né? O jarro com maná, a vara de Arão e as duas tábuas de pedra, o sacerdote só entra lá de ano em ano, né? Só entra lá uma vez por ano, não sem sangue, né? Não sem sangue, ele entra com sangue, o qual ele oferece por si mesmo e pelos erros do povo, dando o Espírito Santo a entender com isso que o caminho do santuário não está descoberto, enquanto subsiste a primeira tenda, né? E que é uma parábola para o tempo presente, conforme a qual se oferecem tanto os dons como o sacrifício, que tanto me perdi aqui, que é uma parábola para o tempo presente, conforme a qual se oferecem tanto dons como sacrifício, que, quanto à consciência, não pode aperfeiçoar aquele que presta o culto. Então, o sacerdote daquele tempo, desse tabernáculo, ele não era aperfeiçoado por essas coisas que ele fazia nesse tabernáculo. Ele não era aperfeiçoado. Esse sacerdote, ele não era aperfeiçoado. Por quê? Porque eles mesmos transgrediam, eles andavam em pecado, né? Sendo somente no tocante, né, que eles faziam, né? Sendo no tocante a comida, né? Porque ele recebia o boi, o bode, para dar de comer a eles próprios, e as viúvas e os órfãos e os estrangeiros que trabalhavam para eles. E bebida, né? E várias ablusões. Né? Isso era as ordenanças da carne, imposta até um tempo de reforma. Então, os sacerdotes levitas faziam essas coisas aí que eu li para até um tempo de reforma. Que tempo de reforma é esse? Até Cristo chegar, né? Mas Cristo, tendo vindo, né, como sumo sacerdote dos bens já realizados, por meio do maior e mais perfeito tabernáculo, que é o que está no céu, não feito por mão de homem, isto é, não desta criação, né, que é esse tabernáculo que eu falei aí, onde o sacerdote cultua, é o tabernáculo daquele da lei de Moisés, daquele que Moisés mandou construir. Mas Cristo não. Mas Cristo
tendo vindo como sumo sacerdote, né? Por isso que a lei de Moisés é mudada, o sacerdócio é mudado para o sacerdócio de Cristo, dos bens já realizados por meio do maior e mais perfeito tabernáculo, que é o que está no céu, não feito por mão de homem, né? Isto é, não desta criação, desta geração, e não pelo sangue de bode, de novilho, mas por seu próprio sangue. Cristo, né, derramou seu próprio sangue. Isso foi o sacrifício dele, o único, né? Mas os outros sacerdotes faziam vários sacrifícios, né? Sacrifício de bode para expiação de pecado, de novilho para alimento e outras coisas lá. Mas o seu próprio sangue de Cristo entrou uma vez por toda no santo lugar, havendo obtido uma eterna redenção, né? Porque se a aspersão do sangue de bode, de touro e das cinzas de uma novilha santifica os contaminados, que eram os levitas antigamente, quanto à purificação da carne, que Cristo veio purificar a carne para que eles deixassem de pecar, só que ele não deixou, né? Continuou. Quanto mais o sangue de Cristo é pelo Espírito eterno, se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência para servir o Deus vivo. Isso é o propósito de Deus de enviar seu Filho para dar seu sangue, né? Se sacrificar pelo pecado do povo israelita, pelo pecado do povo da tribo de Judá e as outras tribos que se tornaram desobedientes a Deus. Por isso que Deus enviou Cristo para morrer pelos pecados deles, né, naquele tempo. E por isso é mediador de um novo pacto. Cristo é mediador de uma nova lei, de um novo pacto, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões cometidas debaixo do primeiro pacto, né? Os chamados recebam a promessa da herança eterna. Então, Cristo é mediador de um novo pacto, porque o pacto velho, que é a lei de Moisés, não presta mais. Ele deixou, ele é inútil, ele é fraco, cheio de fraqueza e inútil. Eu li isso em Hebreus 7, né? E Cristo é mediador de um novo pacto, que é a nova lei, a lei de Cristo, para que, intervindo, ele vai intervir com a sua nova lei contra a lei de Moisés, a morte para remissão das transgressões do povo israelita, né? Do povo das tribos que cometido debaixo do primeiro pacto da lei de Moisés, eles cometiam as transgressões, né? O povo israelita, a tribo de Judá e todas as outras, eles se tornaram rebeldes à lei de Moisés, transgressores. Por isso que Deus enviou Cristo para ser mediador de um novo pacto, de uma nova lei, né? Porque a lei para intervir a morte para a remissão das transgressões cometidas debaixo do primeiro pacto, debaixo da lei de Moisés. E agora, se eles seguindo a lei de Cristo, são chamados e recebem a promessa da herança eterna, que é a vida eterna através da lei de Cristo, através da doutrina de Cristo e dos mandamentos de Cristo que o Pai mandou através dele, né? Pois onde há testamento, presta atenção, pois onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador, né? Que era Moisés. Moisés morreu, né? E Cristo veio intervir por causa disso, porque lá quem mandou a lei foi Deus, não resta dúvida. Mas ela é chamada como lei de Moisés. Ela é chamada como lei de Moisés.
e Moisés morreram, que era o testador dela. Ele era quem atestava as ordenanças para o povo, mas ele morreu. Por isso que o povo passaram a transgredir mais e mais, passando para a legião do mal, a legião de Satanás. Por isso que Deus enviou Cristo com uma nova lei, um novo mandamento e doutrina, né? Que é esse pacto, para intervir a respeito da lei de Moisés, porque um testamento não tem força senão pela morte, né? Visto que nunca tem valor enquanto o testador vive, né? Moisés morreu, né? Porque um testamento não tem força senão pela morte, né? Visto que nunca tem valor enquanto o testador vive, pelo que nem o primeiro pacto foi consagrado sem sangue, né? O primeiro pacto foi consagrado sem sangue, mas o segundo é consagrado com o sangue de Cristo. Porque havendo Moisés anunciado a todo o povo, né? Anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a sua lei, tomou o sangue dos novilhos e dos bodes, com água, lã, purpureia, isopo, e aspergiu tanto o próprio livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue do pacto que Deus ordenou para vós. Então, o pacto, ele foi feito através de sangue de bode, de novilho, mas o pacto de Cristo não é de animais, é do próprio sangue do Filho de Deus, né? Dizendo: este é o sangue do pacto que Deus ordenou para nós. Semelhantemente, aspergiu com sangue também o tabernáculo, todos os vasos do serviço sagrado, o tabernáculo ambulante, né? E quase todas as coisas segundo a lei de Moisés, se purifica com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão, né? Isso lá na lei de Moisés, o sangue dos animais. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão no céu fossem purificadas com tais sacrifícios, que era esse de animais, mas as próprias coisas celestiais com sacrifício melhores do que este, né? Então as coisas celestiais, o sacrifício é diferente, não é feito com sangue de animais, pois Cristo não entrou num santuário feito por mão de homens. Quando ele estava para vir para a terra, para se purificar, ele não entrou num santuário feito por mão de homens, mas pelo santuário que estava lá na casa do Pai, né? Não entrou num santuário feito por mão por mão de homem, figura do verdadeiro, mas no próprio céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para se oferecer muitas vezes como sumo sacerdote como os outros, de ano em ano, e em ano entra no santo lugar com sangue alheio, né? Que era isso que o sacerdote levita fazia. Para entrar no lugar santo, ele levava sangue de bode para os pecados, sangue de ovelha, sangue de novilho, lá por o santo, por o segundo, né? Que tem o primeiro e o segundo, lá por santo do santo, para fazer, né, as oferendas lá. De outra forma, necessário lhe foi padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Isso é Cristo, está falando de Cristo. De outra forma, necessário lhe fora padecer muitas vezes. Cristo padeceu muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez por toda,
se manifestou, Cristo, né? Porque antes dele vir para aqui para a terra, quando ele estava criando o mundo, Cristo também se manifestou lá, quando estava para criar o mundo, e todas as coisas que foram feitas foi por intermédio de Cristo, né? Todas as coisas que existem nesse mundo em que nós vivemos foi feita por intermédio de Cristo. Cristo foi o arquiteto de Deus para executar todas essas coisas, né? De outra forma, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Cristo padeceu, mesmo quando estava fundando esse mundo, né? Mas agora, depois, né, na consumação dos séculos, porque já tem passado mais de não sei quantos séculos, né? Porque desde a primeira criação de Deus lá que ele matou com o dilúvio, até o dia que Cristo veio, passou muitos séculos, né? A consumação dos séculos, uma vez por todas, se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Pecado de quem? De todo o povo? Não. Não foi o pecado de todo o povo que Cristo veio aniquilar. Não. O pecado do povo israelitas. O pecado da tribo de Judá, muito rebelde. E das outras tribos. Cristo veio aniquilar esses pecados do povo israelita, daquele povo lá de trás. Só que ele morrendo, voltando para casa, deixou esses ensinamentos para que nós seguirmos, deixou catalogado para nós seguir, já que aquele povo dele não quis, né? Deixou como exemplo para nós. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo, né? Assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, né, aparecerá segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Claro, né? Cristo, vou repetir o versículo, né? E como aos homens estão ordenados por Deus morrer uma vez só. Agora, nós estamos ordenados a morrer uma vez só. Agora, vindo depois o juízo. Se nós morremos agora em Cristo, seguindo a lei de Cristo, seguindo a doutrina de Cristo, seguindo os mandamentos de Cristo, né? Nós não vamos ser nem julgados, porque já somos de Deus. Mas aquele que está em pecado nos dias de hoje, ele vai para o juízo final, no último dia. Quem são essas pessoas que vai para o juízo final? E como nós vamos estar ordenados a morrer uma só vez, vindo depois o juízo. Quem morre já em Cristo não tem juízo, né? Porque ele já é achado digno de salvação. Porque aquele que se batiza na verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, única e verdadeira, porque todas as que tem por aí são igrejas de Satanás, são igreja falsa, são pastor falsificado, são padres mentirosos, bispos e etc, são todos de Satanás. Me desculpem eu falar assim, mas é a verdade, porque a única igreja que Cristo trouxe chama-se Igreja de Deus. Nós devemos nos batizar nela. Quem é batizado na igreja criada pelo homem não serve. Não serve. Porque só existe uma igreja verdadeira, não milhares. Só existe uma igreja verdadeira. Que Deus o próprio mandou seu filho trazer, que é a igreja de Deus, né? Eu sei que é muito duro eu falar essas coisas para vocês aí do outro lado. É muito duro ouvir isso, mas é a verdade, né? É a verdade, né? Então o homem vai morrer uma vez só
e logo depois o juízo. Se você fez o bem, né? Se você fez o bem, foi obediente a Deus, você terá vida eterna, você será arrebatado para o céu. Caso contrário, você for uma pessoa que vive fumando, vive se prostituindo, vive tatuando, vive lésbica, vive gay, vive roubando, vive mentindo, vive enganando, né? Vive traindo a esposa, traindo o esposo, você é da legião de Satanás. E se você não se arrepender dessas coisas todas que eu falei aqui, se batizar na verdadeira igreja, se tornar uma nova criatura, receber o espírito de adoção para ser chamado filho de Deus, você vai ficar aqui mesmo quando essa terra derreter e se tornar um lago de fogo, né? Essa terra aqui em que nós estamos, ela vai ser um lago de fogo. Vai ser um lago de fogo, porque está na Bíblia que tudo aqui se desfará em chama. O mar não existe, o céu não existe, tudo aqui vai se transformar em chama, tudo vai derreter a sua linda mansão, né? Vai derreter sua linda mansão, seu lindo apartamento, sua linda limusine, seu lindo carro caro, seu banco entupido de ouro, tudo isso vai derreter no último dia, né? Tudo isso vai derreter no último dia, né? Então, para que você ganhe a salvação, obedeça à lei de Cristo, obedeça à doutrina de Cristo, obedeça os mandamentos de Cristo, não, né? Não mandamento e lei de homens, mas de Cristo. Assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos daquele tempo, aparecerá segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação, que é nós que estamos trabalhando, pregando a verdadeira palavra. Eu, por exemplo, estou trabalhando para alcançar a minha salvação dentro da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, né? Esperando para a salvação, quando Cristo vier, pela segunda vez. Está escrito aqui, tem gente que diz, Cristo não vem mais não, já vi muitos falar isso, Cristo não vem mais não, isso é mentira, mas está dizendo aqui, assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Cristo vai vir, né? E ele próprio disse, quando ele estava para ir para casa, ele disse, vou preparar lugar para nós, né? Para isso teremos que ter amor puro e sincero em nossos corações, com fé, obediente à lei de Cristo, à doutrina e os mandamentos de Cristo, não de homem, né? Deixa eu ver. Eita, tá passando demais. 10. Vamos ao capítulo 10, é a continuação, né? Capítulo 10 de Hebreu. Porque a lei de Moisés tendo sombra, né? Porque a lei de Moisés tendo sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, não pode nunca, pelo mesmo sacrifício que continuamente se oferece de ano em ano, né, lá na lei de Moisés, aperfeiçoar os que se chegam a Deus. Na lei de Moisés,
ninguém é aperfeiçoado. Mesmo se chegando a Deus, não é aperfeiçoado pela lei de Moisés. De outra maneira, não teriam deixado de ser oferecidos, pois tendo sido uma vez purificado, os que prestavam o culto nunca mais teriam consciência de pecado. Eles pecaram demais, né? Mas nesse sacrifício, cada ano se faz recordação dos pecados. Na lei de Moisés, cada ano se faz recordação dos pecados, né? Porque é impossível que o sangue de touro, de bode, tire os pecados. O próprio Deus deu essa lei de Moisés, né? O próprio Deus foi quem mandou, quem escreveu essa lei para Moisés. Foi o próprio Deus, né? Mas o que é que Deus está achando nessa lei? Por que é que Deus está mandando uma nova lei? Por quê? Né? Foi Deus quem deu a lei de Moisés. Mas por que Deus está mandando a lei de Cristo, a nova igreja? Por quê? Mas nesse sacrifício, cada ano se faz recordação de quê? De pecados. Mas na lei de Cristo não se faz recordação de pecado, não. Se faz remissão de pecado. Porque é impossível. O próprio Deus mandou dizer isso. Porque é impossível. Isso é o próprio Deus que mandou dizer. Porque é impossível que o sangue de touro, de bode, que era o que ele matava para a expiação de pecado. Já leu isso? Vocês já leram isso? Lá na lei de Moisés? Que os bodes eram mortos para a expiação dos pecados do povo israelita, da tribo de Judá e dos outros que conviviam com eles. Só para eles, não era para os de fora. A lei de Cristo é para todos hoje, né? Isso aqui era só para o povo israelita e as tribos, mais nada. Esse sacrifício aqui da lei de Moisés. Hoje não. Hoje a lei de Cristo é para todos. Para todos. Preto, branco, azul, marrom, aleijado, inteiro, bom, cego, vendo, todo mundo. Hebreu, fariseu, para todos eles. A lei de Cristo é para todas as pessoas, sem extinção, não é? Porque é impossível que o sangue de touro e de bode tire pecado. Pelo que entrando pelo mundo, diz, presta atenção no versículo, porque entrando pelo mundo, quem foi que entrou pelo mundo? Pelo mundo de pecado, tá? Foi Cristo. Porque pelo que entrando no mundo, diz, sacrifícios e ofertas não quiseste, mas um corpo me preparaste. Cristo veio entrando no mundo espiritualmente. Cristo veio entrando no mundo espiritualmente, né? Diz, Cristo entrando no mundo espiritualmente, diz, sacrifício e oferta não quis, mas um corpo me preparou. Quem preparou esse corpo? Deus preparou esse corpo para Cristo. Porque Cristo já existia. Cristo já existia. Quando o pai dele mandou ele vir para cá, é porque ele já existia. Cristo já existia espiritualmente. Mas quando ele veio entrando no mundo, pelo que entrando no mundo de sacrifícios e ofertas não quiseste, mas um corpo me preparaste no ventre de Maria para Cristo ficar como eles, como esse povo rebelde que Deus mandou ele resgatar, né? Não te deleitaste em holocausto. Cristo não fez holocausto, né?
Quem fazia isso era o sacerdote levita, era quem fazia holocausto. Mas Cristo não fez holocausto, nem oblação pelo pecado. Cristo não praticou essas coisas. Então eu disse: eis-me aqui. Cristo, né, disse: eis-me aqui. No rol do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Né? Cristo é o rol do livro. Cristo é o rol do livro. Vou voltar aqui pelo 6 de novo. Vou voltar mais um pouquinho. Hebreu 10 capítulo 10, versículo 5 vai dizendo: pelo que entrando no mundo, quem entrando no mundo? Cristo. Diz: sacrifício e oferta não quis, mas um corpo me preparou. Quem? O Pai, né? Deus não quis que ele oferecesse sacrifício. Pelo que entrando no mundo, diz Deus: sacrifícios e oferta não quis, mas um corpo ele preparou para Cristo. Não te deleitastes em holocausto, que isso faz parte da lei de Moisés. Não te deleitaste em holocausto e oblações pelo pecado. Cristo não fez esse sacrifício. Então eu disse: eis-me aqui. Isso foi a mesmo quando Cristo estava prestes para vir. O Pai dizendo a ele. Então ele disse, Cristo disse: então eu disse: eis-me aqui no rol do livro. Pai falando. Então eu disse: eis-me aqui. Isso é Deus, não é Cristo. Eis-me aqui. No rol do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Aí é Cristo. Então, Cristo é o rol do livro de Deus. Cristo é o rol do livro de Deus para fazer a sua vontade. Glória a Deus. Tendo dito acima, sacrifícios e oferta e holocausto e oblação pelo pecado não quiseste, nem neles te deleitaste, né? Nem neles te deleitaste, os quais se oferecem segundo a lei, segundo a lei de Moisés. Era quem fazia esse sacrifício de holocausto, oblação pelos pecados, mas Cristo não quis essas coisas, né? Cristo não quis nem se deleitou nessas coisas. Agora disse: eis-me aqui para fazer a tua vontade. Ele tira o primeiro para estabelecer o segundo. Ele tirou a lei de Moisés, o primeiro pacto, para estabelecer a segunda lei, o segundo pacto, né? Agora disse: eis-me aqui para fazer a tua vontade. Ele tira o primeiro, que é a lei de Moisés, o primeiro pacto, para estabelecer o segundo, que é o segundo pacto, que é a lei de Cristo, que é a igreja de Deus, né? É nessa vontade dele que temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez para sempre. Ora, todo sacerdote se apresenta dias após dias, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios. Isso são os sacerdotes da lei de Moisés, né? Que se apresenta dias após dia, ministrando a lei de Moisés e oferecendo muitas vezes o mesmo sacrifício, que é matando bode, matando novilho, ovelha, etc.
que nunca pode tirar pecado. O próprio Deus está dizendo dentro que a lei de Moisés não tira pecado. Mesmo matando aqueles bodes que ele fazia para tirar os pecados, mas não tirava. Era apenas uma figuração. Eles cumpriam aquelas coisas que Deus mandou só para ver a obediência deles. Era só sentido figurado, né? De matar bode, matar ovelha, né? Os bezerros, pegar o sangue e levar lá para o altar. Era só para fazer um ritual, somente, mais nada, mas não servia para nada dentro da lei de Moisés. Era só para eles ter uma obediência, somente, mas que não tirava pecado, não fazia nada. Não fazia nada. Por quê? Por quê? Porque Deus sabia que eles iam continuar transgressores. Deus sabia. Mas, né, os sacerdotes, né, antigamente, eles se apresentavam e faziam os sacrifícios de bode, de boi, levavam o sangue, derramavam o sangue, queimavam a gordura. Cristo é totalmente diferente o sacerdócio dele, né? Ora, todo sacerdote se apresenta dias após dia, como eu falei, né? Ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que eles fazem, né? Que nunca pode tirar os pecados. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, que é Cristo, né? Ele se ofereceu uma vez só, que foi morrer pelos pecados do povo israelita. Morrer pelos pecados do povo da tribo de Judá, muito rebelde, né? Cristo se ofereceu para eles, né? Cristo se ofereceu pelo pecado do povo israelita, pelo pecado do povo da tribo de Judá e de todas as outras que eram rebeldes demais, né? Ofereceu uma única vez. O sacerdote da lei de Moisés fazia sempre sacrifício através do sangue de animais, e isso não tirava pecado, né? Não tirava pecado, não tinha serventia de nada. Eles faziam só porque Deus queria que eles fizessem, para ver a obediência deles até onde ia, mas que não tirava o pecado deles. E por isso, né, a lei de Moisés foi dada para esse povo para conduzir até Cristo vir. Isso era o propósito de Deus, né? De dar essa lei para esse povo israelita e as tribos, para conduzir até o dia que Cristo viesse, para que ele se, né, continuasse fiel, né? Quando Cristo chegasse, que implantasse a igreja verdadeira, eles aceitariam. Mas quando Cristo veio, que trouxe essa outra igreja, a nova igreja, a igreja que traz vida eterna, que traz salvação, eles não aceitaram. Mas havendo este oferecido um sacrifício pelos pecados, assentou-se para sempre à direita de Deus, né? Isso é Jesus Cristo. Daí por diante, esperando até os seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés. Então, depois que Cristo ter deixado a igreja, né, a igreja de Deus, os seus ensinamentos, a sua doutrina, seus mandamentos, né, que é a igreja de Deus, única e verdadeira, para que tenhamos essa fé, o amor puro e sincero para obedecer essa igreja que Cristo deixou, para que eles rebeldes, que não aceitaram Cristo, não aceitaram a igreja, e nós que estamos agora dando seguimento à igreja de Deus, por
todos os inimigos de Deus por escabelo de seus pés, para que ele se converta, se arrependam, né? É isso o propósito de Deus. Daí por diante, esperando, né? Deus espera, Cristo espera, até que seus inimigos seja posto, que é quem é os inimigos? Eles que mataram o próprio Cristo, né? Essas pessoas de hoje que estão na legião do mal, que não quer a legião de Deus, que vive servindo a Satanás. Deus quer que nós, da verdadeira igreja, da igreja de Deus, tire vocês da igreja de Satanás e venha para a igreja de Deus, única e verdadeira. Porque esse povo aqui, em que Cristo veio, são eles que estão nas igrejas de Satanás, já naquele tempo, e muito mais nos dias de hoje. Muito mais nos dias de hoje, porque o povo deixaram de seguir a igreja de Deus. O povo deixou de dar continuidade à igreja de Deus e foram criando as falsas igrejas, mesmo antes de Cristo. Mesmo antes de Cristo já foram fundando as suas igrejas falsas. Depois que Cristo foi para casa, piorou mais ainda. Piorou, porque pegaram a doutrina, a lei de Cristo, já depois de Cristo, naquele tempo dos apóstolos, pegaram a lei de Cristo, a doutrina, e começaram a perverter o evangelho. Já depois de Cristo, né? Já do tempo dos apóstolos, já tinha pregador pervertendo o evangelho de Cristo, e muito mais nos dias de hoje, aí é que perverte mais ainda, né? Que são essas igrejas falsas, né? Começou pela católica, a de Lutero, né? Começou pela católica, depois do apóstolo Paulo, que pregou a verdadeira igreja, eles daquele tempo mesmo introduziu, quando Paulo morreu, ninguém seguiu a igreja de Deus, o povo se tornaram avarentos e gananciosos, criaram a igreja católica. A igreja católica matou mais de 300 mil pessoas queimadas por não assistir, não querer aceitar a sua doutrina, que era uma doutrina diferente da que Cristo deixou. Lutero estava lá, também não estava aceitando, saiu e criou a sua igreja luterana, né? E daí por diante, igreja luterana, filha da católica, errada também, de Satanás. Igreja católica é a chefe das igrejas de Satanás, é a igreja católica, é a chefe das igrejas de Satanás, das igrejas dos ídolos, das estátuas de escultura, a abominação a Deus, né? Isso são as igrejas católicas. A de Lutero também é diabólica, e as que vêm sendo criadas depois de Lutero e católica também são diabólicas. As igrejas evangélicas criadas pelo homem são diabólicas, os seus pregadores são diabólicos também. Não quero ofender a ninguém, não quero criticar ninguém, não quero julgar ninguém. Quem o julga é a própria palavra de Deus. Quem está julgando não é eu. Seguindo, pois com uma só oferta tem aperfeiçoado para sempre os que estão sendo santificados. Aonde? Dentro da igreja de Deus, né? Daí por diante, esperando até que seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés, que é esses que estão dentro das falsas igrejas, é os que não estão em igreja nenhuma, né? Pois com uma só oferta, Cristo, né? Por dar a sua vida pelos pecados daquele povo de antigamente, e servindo para nós hoje, foi aperfeiçoado para sempre. Os que estão sendo santificados, através de que somos santificados?
através da lei de Cristo, através da doutrina de Cristo, dos mandamentos de Cristo, não de homens, dentro das falsas igrejas. Porque as falsas igrejas têm doutrina de homens. Na doutrina de Cristo não tem adorar santa, não tem adorar santo, não tem adorar Maria, né? Não tem nas igrejas evangélicas, fazer igreja evangélica não tem. Não tem fazer propósito, não tem fazer campanha, fazer congresso, vender coisa, né? Não tem. Fazer jejum para arrecadar, Santa Ceia, que não existe Santa Ceia, para arrecadar mais, não existe isso na doutrina de Cristo. O Espírito Santo também lhe testifica, porque depois de haver dito, este é o pacto que eu farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei em seu coração, não nas duas tábuas de pedra mais, né? E a escreverei em seu entendimento. Acrescenta, e não me lembrarei mais dos seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão deste, não há mais oferta pelo pecado. No arrependimento, no batismo, né? Eu vou dar uma paradinha por aqui. Voltarei com o próximo vídeo em Hebreus, né? Em Hebreus capítulo 10, né? Em Hebreus capítulo 10, o versículo é o 19. Exortação a perseverar na fé. Esse é o próximo vídeo. Exortação a perseverar na fé em Hebreus capítulo 10, versículo 19 em diante. Deixa aí um joinha para ajudar no canal. Inscrevam-se no canal. Compartilhem esses vídeos para mais pessoas, para que elas possam ouvir a verdade do Evangelho de Jesus Cristo, para a nossa salvação e vida eterna, né? Ative o sininho para receber as notificações, né? E tenho dito,